Enquanto mataram os empregados à espada, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, um vento forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Em outra ocasião, os anjos vieram se apresentar ao Senhor, e Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: estive percorrendo a terra, andando por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você notou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Ele mantém sua integridade, apesar de você ter me incitado contra ele para destruí-lo sem razão. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua própria vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Satanás saiu da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas dolorosas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó pegou um caco de cerâmica para se raspar enquanto estava sentado entre as cinzas. Sua esposa lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma tola. Aceitaremos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todas as calamidades que o haviam atingido, vieram de suas regiões. Combinaram se encontrar para ir juntos mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram de longe, mal o reconheceram e começaram a chorar em alta voz. Cada um rasgou seu manto e jogou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra, pois viam quanto ele estava sofrendo. Depois de tudo o que lhe aconteceu, Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele desejou que aquele dia fosse apagado da memória e envolto em trevas, sem nenhuma luz. Ele lamentou que a noite do seu nascimento fosse incluída no calendário, preferindo que fosse um dia estéril e sem alegria. Jó questionou por que não morreu ao nascer, evitando assim os sofrimentos que estava enfrentando. Ele lamentou não ter sido enterrado como um natimorto, onde poderia descansar em paz. Ele falou sobre a tranquilidade dos mortos, onde tanto os poderosos quanto os servos encontram descanso e liberdade. Jó questionou: por que aqueles em profundo sofrimento recebem vida, ansiando pela morte que não vem? Ele expressou seu profundo desespero, dizendo que o que mais temia aconteceu e que não tinha paz, apenas inquietação. Depois disso, o amigo de Jó chamado Elifaz responde a Jó, começando com uma observação sobre Jó ter ajudado muitos com suas palavras e ações, fortalecendo os fracos e encorajando os vacilantes. No entanto, agora que Jó está em dificuldade, ele se desanima e perde a esperança. Elifaz questiona por que a piedade e a conduta irrepreensível de Jó não lhe dão confiança e esperança. Elifaz prossegue dizendo que os inocentes não perecem e os íntegros não sofrem destruição. Ele afirma que aqueles que semeiam o mal colherão a destruição pelo sopro de Deus. Ele usa a metáfora dos leões para ilustrar que mesmo os fortes podem ser quebrados e dispersos. Elifaz relata uma visão noturna em que um espírito questiona se algum mortal pode ser mais justo ou puro que Deus. Ele argumenta que se Deus não confia nem em seus servos celestiais e vê erros até nos anjos, quanto mais nos humanos frágeis. Ele conclui que os humanos são facilmente esmagados e morrem sem sabedoria. Elifaz então aconselha Jó a clamar a Deus, apresentando sua causa a ele, pois Deus realiza maravilhas insondáveis e exalta os humildes.
Ele frustra os planos dos astutos e salva os oprimidos, dando esperança aos pobres. Ele enfatiza que o homem é feliz quando Deus o corrige e não deve desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, pois Deus tanto fere quanto cura. Ele assegura a Jó que Deus o livrará de muitas desgraças e que ele será protegido do mal. Ele pinta um quadro de prosperidade e segurança para aqueles que confiam em Deus, afirmando que Jó poderá contar com a segurança de sua família e descendentes, terminando com uma exortação para Jó ouvir e aplicar esses ensinamentos à sua vida. Depois que ele disse isso, Jó responde expressando a profundidade de sua angústia e desespero, em resposta às palavras de seus amigos. Ele começa lamentando que sua aflição é tão grande que não pode ser comparada nem à areia dos mares. Jó sente que as flechas de Deus estão atingindo-o e que ele está sendo atormentado por Deus. Jó desejava que Deus atendesse seu pedido de acabar com sua vida para que ele pudesse encontrar consolo e não ter negado as palavras de Deus. Ele se pergunta qual esperança pode ter, se já não tem forças e se sente sem futuro, comparando sua força à de pedras ou bronze e questionando se há poder que possa ajudá-lo agora. Ele critica seus amigos, comparando-os a riachos temporários que secam na estação seca, levando a uma decepção semelhante ao que sentem os viajantes que buscam água em vão. Ele sente que seus amigos falharam em lhe oferecer ajuda e se enchem de medo ao ver sua situação. Jó afirma que não pediu nada a eles em troca e desafia seus amigos a lhe mostrar onde errou. Ele sente que suas palavras são desprezadas e que eles tentam corrigir o que diz, como se fossem meros ventos. Ele os acusa de serem injustos e os desafia a reconsiderar sua situação, afirmando que sua integridade está em jogo. Jó continua expressando sua desesperança com a vida, comparando o trabalho e os dias dos homens na terra aos de um assalariado que aguarda o pagamento. Ele descreve sua situação com imagens de sofrimento físico e emocional, sua vida passando rapidamente sem esperança. Ele pede a Deus que lembre que sua vida é passageira e que ele nunca verá felicidade novamente. Jó sente que, assim como uma nuvem desaparece, ele também desaparecerá sem retorno, e ninguém jamais o verá novamente. No final, Jó se desabafa sobre a dor e a amargura de sua alma, questionando a importância que Deus dá a ele e por que é examinado continuamente. Ele se pergunta por que Deus não perdoa suas ofensas e apaga seus pecados, pois logo ele será enterrado e não existirá mais. Ensinaram, pois a sabedoria vem com o tempo e a experiência. Bildade conclui que Deus não rejeita os justos e não fortalece os maus. Ele afirma que, se Jó se arrepender e for justo, Deus transformará sua tristeza em alegria e fará com que seus inimigos fiquem envergonhados. Ele prevê que as casas dos ímpios desaparecerão. Em resumo, Bildade critica a postura de Jó, afirmando que sua situação é resultado de seus próprios pecados e que a justiça de Deus prevalecerá. Ele incentiva Jó a arrepender-se e a confiar em Deus, prometendo que isso levará a uma restauração e a um futuro mais promissor. Depois disso, Jó responde ao seu amigo Bildade com uma reflexão profunda sobre a impossibilidade de um mortal justificar-se diante de Deus. Ele expressa um sentimento de desamparo e incapacidade em enfrentar ou argumentar com o Todo-Poderoso. Jó reconhece a verdade nas observações feitas por Bildade, mas questiona como um ser humano pode ser justo diante de Deus. Ele acredita que, mesmo que tentasse discutir com Deus, não seria capaz de argumentar com sucesso. Jó descreve a profundidade da sabedoria e a magnitude do poder de Deus, que pode mover montanhas, sacudir a terra e esconder a luz do sol. Ele afirma que Deus realiza maravilhas que são incompreensíveis e que, mesmo quando Deus passa perto dele, Jó não consegue percebê-lo. Jó expressa que, mesmo que ele fosse inocente, seria incapaz de responder a Deus. Ele só poderia implorar por misericórdia, pois acredita que Deus não ouviria suas súplicas e que a sua situação seria agravada sem motivo. Jó lamenta que, independentemente de ser a todos igualmente. Ele menciona que, quando ocorre um desastre,
Deus parece zombar da dor dos inocentes e que não há ninguém que possa desafiar a justiça divina ou questionar suas ações. Jó compara seus dias a um fluxo constante e veloz, sem alegria. Ele diz que, mesmo tentando mudar seu semblante e sorrir, seus sofrimentos ainda o apavoram, pois acredita que Deus não o consideraria inocente. Jó expressa a frustração de não poder apelar a um árbitro ou juiz entre ele e Deus. Ele deseja alguém que possa mediar entre eles, afastando o terror divino e permitindo que ele fale sem medo. Jó está em um estado de profundo desespero e angústia. Ele sente que é impossível para um ser humano, por mais justo que seja, argumentar ou justificar-se diante da imensidão e do poder de Deus. Jó reconhece a grandeza e o domínio absoluto de Deus, que faz com que ele se sinta impotente e desamparado. A sua principal queixa é a falta de um mediador que possa intervir e aliviar sua angústia, tornando a situação ainda mais. Ele sugere que as palavras de Jó são apenas um desperdício de tempo e que ele está sendo imprudente. E o poder de Deus. Zofar aconselha Jó a consagrar seu coração a Deus, a afastar-se do pecado e a eliminar a maldade de sua vida. Ele sugere que, se Jó fizer isso, poderá restaurar sua dignidade e ter uma vida sem vergonha. Ele promete que, se Jó se arrepender e se voltar para Deus, ele esquecerá suas desgraças, terá uma vida mais iluminada que o meio-dia e desfrutará de segurança e prosperidade. Zofar afirma que Jó viverá sem medo e terá o favor dos outros. Zofar termina prevendo que os ímpios sofrerão e procurarão em vão um refúgio, com a morte sendo a única esperança que lhes restará. Jó responde aos seus amigos, refutando as acusações deles e refletindo sobre o poder e a sabedoria de Deus. Ele afirma que não é inferior aos seus amigos em sabedoria e expressa seu descontentamento com a situação em que se encontra. Jó começa desafiando seus amigos, afirmando que eles não detêm o monopólio da sabedoria e que ele possui a mesma capacidade de raciocínio que eles. Ele se mostra ofendido pelo fato de se tornar alvo de zombarias, apesar de ter sido uma pessoa justa e temente a Deus. Jó observa ironicamente que aqueles que estão bem na vida muitas vezes desprezam a desgraça alheia e que, apesar de parecer que os ímpios prosperam, isso não reflete necessariamente a justiça de Deus. Jó destaca que até mesmo os animais e a natureza reconhecem o poder e a sabedoria de Deus. Ele enfatiza que a vida e o fôlego de toda a humanidade estão nas mãos de Deus, que é o único verdadeiro detentor da sabedoria e do entendimento. Jó descreve a capacidade de Deus de destruir e reconstruir, de controlar as águas e a seca, e de exercer autoridade sobre todos, incluindo enganadores e enganados. Ele menciona que Deus pode despojar e depor autoridades, sejam reis, sacerdotes ou anciãos. Está profundamente angustiado e frustrado com sua situação e com as acusações de seus amigos. Ele defende sua integridade e deseja uma audiência direta com Deus para que sua causa seja julgada com justiça. Depois disso, ele faz amigo de Jó, começa chamando os argumentos de Jó de vazios e inúteis. Ele sugere que Jó está falando sem sentido, como se estivesse enchendo o estômago com vento. Para Elifaz, Jó está sufocando a piedade e diminuindo a devoção a Deus, acusando-o de ser movido por pecado e adotar a linguagem dos astutos. Elifaz questiona se Jó foi o primeiro a nascer ou se tem um conhecimento especial que ninguém mais tem. Ele destaca que há pessoas mais velhas e sábias que Jó, e que as consolações divinas e as palavras de sabedoria dos amigos não são suficientes para ele. Ele acusa Jó de dirigir sua ira contra Deus e despejar palavras contra o Todo-Poderoso. Elifaz argumenta que nenhum ser humano pode ser puro ou justo, pois todos nascem impuros e corruptos. Ele reforça a ideia de que até mesmo as coisas sagradas não são puras aos olhos de Deus. Elifaz, então, descreve o destino dos ímpios, explicando que eles sofrem tormentos durante a vida e são atormentados por ruídos e ataques. Ele afirma que os ímpios não têm esperança de escapar das trevas e que são destinados ao sofrimento. Elifaz descreve o ímpio como alguém que enfrenta angústias e tormentos, desafiando a Deus com arrogância.
Ele sugere que, apesar de sua riqueza e status, o ímpio acabará em ruínas, e sua riqueza não durará. Ele adverte que o ímpio não deve confiar em coisas sem valor, pois não receberá compensação. Ele compara a vida do ímpio a uma vinha despojada e a uma oliveira sem frutos. Ele afirma que os ímpios acabam em ruínas e que o fogo devora suas posses. No final, ele conclui que os ímpios geram maldade e engano. Jó responde criticando seus amigos, chamando-os de pobres consoladores. Ele se sente frustrado com a inutilidade dos discursos deles e questiona por que continuam a discutir com ele. Jó acredita que, se estivesse no lugar deles, poderia facilmente condená-los com palavras perspicazes, mas ao invés disso, ele buscaria consolá-los e aliviá-los. Jó expressa que sua dor não se alivia com palavras, seja falando ou permanecendo em silêncio. Ele sente que Deus o esgotou e fez com que sua família chegasse ao fim. Jó descreve sua dor física e emocional, dizendo que Deus o atacou com raiva, o deixou deprimido e exposto à zombaria dos homens. Jó sente-se atacado e maltratado por Deus e pelos ímpios. Ele descreve-se como alvo de ataques implacáveis e compara sua situação à de um guerreiro que é constantemente atacado. Ele sente que sua situação é tão desesperadora que se vestes de lamento e enterra sua testa no pó. Jó faz um apelo para que sua causa não seja ignorada e que seu clamor não seja esquecido. Ele afirma ter um advogado e intercessor no céu que defende sua causa. Ele vê Deus como seu único defensor diante da injustiça que está enfrentando. Jó reconhece que está perto da morte, sentindo que sua sepultura é seu destino inevitável. Ele se vê como um provérbio e objeto de zombarias, e seus olhos estão turvados pela tristeza. Ele observa que, apesar de seus sofrimentos, os justos se manterão firmes e se tornarão mais fortes. Jó está frustrado com os amigos que lhe oferecem consolo inadequado e critica suas palavras como inúteis. Depois disso, Bildade, amigo de Jó, responde a Jó, criticando-o duramente e reforçando a ideia de que o sofrimento é uma consequência direta do pecado. Bildade tenta convencer Jó de que sua situação é o resultado de sua impiedade. Bildade começa pedindo a Jó que pare de falar e comece a agir com sensatez. Ele questiona por que Jó considera seus amigos como ignorantes, insinuando que Jó se vê como superior a eles. Bildade critica Jó por estar consumido pela ira, questionando se a terra deve ser abandonada ou as rochas mudadas de lugar por causa da raiva de Jó. Bildade reforça a ideia de que a ruína é a consequência natural de não conhecer a Deus e sugere que Jó está sofrendo. Jó responde aos seus amigos, expressando sua profunda angústia e frustração com as acusações e falta de compaixão deles. Jó começa lamentando a persistência de seus amigos em atormentá-lo com palavras, repreendendo-o repetidamente sem demonstrar vergonha ou compaixão. Jó argumenta que, se ele realmente se desviou, o erro é dele e não deveria ser motivo de humilhação pelos outros. Jó acusa seus amigos de se exaltarem sobre ele e de usarem sua situação humilhante contra ele. Jó atribui seu sofrimento diretamente a Deus, dizendo que foi Deus quem o tratou mal, bloqueou seu caminho, cobriu suas veredas de trevas, sua honra e esperança, e o vê como inimigo. Ele descreve a ira de Deus e como ele se sente cercado e atacado. Jó lamenta o abandono de seus irmãos, amigos, parentes, hóspedes, servos, esposa e até crianças. Ele se sente isolado e rejeitado por todos que conhecia. Jó descreve seu estado físico deteriorado, reduzido a pele e ossos, e implora por misericórdia de seus amigos, afirmando que já foi ferido pela mão de Deus e não precisa de mais perseguição. Jó expressa o desejo de que suas palavras sejam registradas para sempre. Ele faz uma poderosa declaração de fé, afirmando que sabe que seu Redentor vive e que no fim ele verá a Deus com seus próprios olhos, mesmo depois de seu corpo ser destruído. Jó adverte seus amigos a temerem a espada, ou seja, o julgamento de Deus, sugerindo que eles também podem enfrentar a ira divina por suas ações contra ele.
Ele implica que eles deveriam refletir sobre suas próprias atitudes e reconhecer que há um julgamento que os espera. Jó responde com um desabafo intenso, criticando seus amigos por suas constantes repreensões e falta de compaixão.